E se Deus estivesse trabalhando no coração dele neste exato momento? E se ele não conseguisse mais dormir em paz pensando em você? E se tudo que ele tentou depois de você não desse certo? Hoje eu vou te revelar 7 sinais claros de que Deus está tocando no coração dele para ele te procurar de novo. E o sinal número 7. Esse mostra quando a volta está mais próxima do que você imagina. Se você ainda acredita que Deus pode restaurar, compartilhe esse vídeo, porque essa palavra não é só para você. É para todo o coração que ainda espera em silêncio. Eu sei que você cansou de esperar. Eu sei que teve noites que você chorou até não ter mais lágrimas. Eu sei que teve dias que você acordou e a primeira coisa que fez foi checar o celular esperando uma mensagem dele. E nada. Você orou, você jejuou, você clamou, você declarou e nada aconteceu. Ele não voltou, ele não ligou, ele não mandou mensagem, ele não deu sinal de vida. E você começou a achar que Deus não ouviu sua oração. Você começou a pensar que talvez seja hora de desistir, que talvez você esteja se iludindo sozinha, que talvez Deus tenha outros planos para você. Mas eu preciso te dizer algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. Só porque você não vê, não significa que Deus não está agindo. Só porque ele não voltou ainda, não significa que ele não vai voltar. Só porque está demorando, não significa que não vai acontecer. Porque Deus não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo certo, no tempo perfeito, no tempo onde tudo vai fazer sentido. E enquanto você esperava aqui, chorando, orando, se questionando, Deus estava trabalhando lá, no coração dele, na mente dele, nos sonhos dele, nas decisões dele, nas circunstâncias da vida dele. E hoje você vai descobrir os sinais de que esse trabalho já começou, de que Deus já está tocando profundamente nele e de que a volta pode estar muito mais perto do que você imagina. Então presta muita atenção em cada palavra que eu vou falar agora, porque cada sinal que eu vou te mostrar é uma confirmação de que Deus ouviu você, de que Ele viu suas lágrimas e de que Ele está respondendo sua oração do jeito dele. O primeiro sinal de que Deus está tocando no coração dele é quando você começa a sonhar. Mas não é qualquer sonho, é um sonho diferente de todos que você já teve. Você não sonha com brigas como sonhava antes. Você não sonha com discussões. Você não sonha com o término. Você não sonha com a dor da separação. Você sonha com reconciliação. Você sonha com ele te procurando. Você sonha com conversas de paz. Você sonha com ele pedindo perdão. Você sonha com abraços. Você sonha com recomeços. E você acorda com uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse mudado no mundo espiritual, como se uma porta tivesse sido aberta, como se um decreto tivesse sido liberado. A Bíblia diz em Jó 33, 15 e 17, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando dormem sobre a cama, então lhes abre os ouvidos e sela a sua instrução para apartar o homem do seu propósito e esconder do homem a soberba. Deus usa sonhos para te preparar para o que Ele está fazendo nos bastidores. Ele te mostra nos sonhos antes de manifestar na realidade. Porque Deus não gosta de te pegar de surpresa. Ele gosta de te preparar emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente. E quando você sonha com reconciliação repetidas vezes, Deus está te avisando algo muito claro. Eu estou trabalhando, eu estou agindo. E em breve você vai ver com seus próprios olhos. Mas presta muita atenção nos detalhes do sonho, porque cada detalhe tem um significado espiritual. Se no sonho ele está arrependido, com a cabeça baixa, com os olhos marejados, Deus está quebrando o orgulho dele. Se no sonho ele está te procurando desesperadamente, te ligando, te chamando,
Deus está tirando a paz dele longe de você. Se no sonho vocês estão conversando em paz, sorrindo, se abraçando, Deus está preparando o terreno da restauração. Se no sonho ele te pede perdão de joelhos, Deus está humilhando o coração dele para que ele reconheça o erro. Porque Deus não trabalha só no coração dele, ele trabalha no seu também simultaneamente. Ele te prepara para receber ele de volta de uma forma madura. Ele cura suas feridas para que quando ele voltar, você não o machuque por vingança. Ele tira sua amargura para que você consiga perdoar de verdade. Ele coloca perdão onde tinha mágoa. Ele coloca compaixão onde tinha raiva. Ele coloca esperança onde tinha desistência. E os sonhos são o primeiro sinal visível de que esse processo já começou no mundo espiritual. Então, se você tem sonhado com ele voltando, se arrependendo, te procurando, não ignore isso. Não trate como coincidência. Não descarte como só um sonho, porque não é. É Deus te mostrando o que ele está fazendo no mundo espiritual antes de manifestar no mundo natural. É Deus te preparando, te fortalecendo, te avisando. Se prepara porque ele está voltando. Mas tem um segundo sinal ainda mais claro e mais palpável. E esse você sente fisicamente no seu corpo. Tem um momento que muda completamente tudo. E você percebe que algo sobrenatural aconteceu. Você que chorava todos os dias, simplesmente para de chorar. Você que acordava angustiada, com aquele aperto no peito, acorda em paz. Você que passava as madrugadas em claro pensando nele, consegue dormir tranquila. Você que implorava pela volta dele a cada oração, simplesmente descansa. E você não entende de onde veio essa paz, porque nada mudou externamente na sua vida. Ele ainda não voltou, ele ainda não te procurou, ele ainda não te mandou mensagem. Mas algo mudou radicalmente dentro de você. Você está em paz. Uma paz que não faz sentido nenhum na lógica humana. Uma paz que as circunstâncias não justificam. Uma paz que só pode vir de Deus. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando Deus está trabalhando ativamente numa situação, Ele te dá paz sobrenatural. Ele tira a ansiedade que te consumia. Ele tira o desespero que te sufocava. Ele tira a angústia que te paralisava. E coloca uma certeza inexplicável, inabalável, inquestionável de que vai dar certo. Você não sabe exatamente quando vai acontecer. Você não sabe como Deus vai fazer. Você não sabe quais caminhos Ele vai usar. Mas você sabe, com absoluta certeza, que vai acontecer. E essa paz não é humana. Não é pensamento positivo barato. Não é auto-engano psicológico, não é negação da realidade. É o Espírito Santo habitando em você e te dizendo claramente: eu estou cuidando pessoalmente disso. Porque tem algo profundo que você precisa entender sobre como Deus opera. Deus só te dá paz genuína sobre algo quando Ele já tomou a decisão de agir, quando Ele já determinou a vitória no mundo espiritual, quando Ele já decretou a restauração nos céus. E agora é só questão de tempo até manifestar na terra. E a paz que você está sentindo agora não é ilusão, não é esperança vazia. É a confirmação de que Deus já assinou o decreto da sua restauração. Pode demorar um pouco mais, pode parecer impossível aos olhos humanos, pode parecer que nada está acontecendo, mas vai acontecer. Porque a paz que você está sentindo não vem da sua mente, não vem dos seus pensamentos, vem diretamente do trono de Deus. E quando Deus dá paz sobre uma promessa,
É porque a promessa já está garantida nos céus. Você só está esperando o tempo certo dela descer à terra e se manifestar na sua vida. E enquanto você espera em paz, descansando, confiando, Deus está trabalhando intensamente na vida dele, tirando a paz dele, que ele pensava que tinha encontrado longe de você, incomodando o coração dele com lembranças suas, fazendo ele perceber que nada que ele tentou depois funcionou. Lembrando ele de você a cada momento, em cada música, em cada lugar. E em breve, muito em breve, ele não vai aguentar mais ficar longe e vai te procurar. Mas o terceiro sinal, esse confirma externamente que o processo já começou. De repente, você começa a esbarrar com ele de forma incomum. Você vai num lugar que você normalmente vai, ele está lá. Você vai em outro lugar completamente diferente. Ele aparece também. Você decide ir naquele local que vocês nunca iam juntos. E ele surge. Você posta algo nas redes sociais. Ele visualiza imediatamente. Você coloca uma foto, ele é um dos primeiros a ver. E você se pergunta internamente, será que isso tudo é só coincidência? E eu te respondo com toda certeza, não é. É Deus orquestrando encontros estratégicos. A Bíblia diz em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando Deus quer restaurar um relacionamento, Ele pessoalmente dirige os passos de ambos. Ele coloca vocês nos mesmos lugares sem que vocês planejem. Ele faz com que vocês se vejam mesmo quando tentam se evitar. Ele cria situações de encontro que parecem casuais, mas são completamente sobrenaturais. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que tem coisas que precisam de proximidade física para acontecer. Tem conversas que precisam de um olhar nos olhos. Tem reconciliações que começam com um oi tímido. Tem restaurações que se iniciam com um encontro que parece casual, mas é divino. E Deus está fazendo exatamente isso na sua vida agora. Ele está tirando ele da zona de conforto onde ele se escondeu. Ele está colocando você estrategicamente no caminho dele. Ele está criando oportunidades de vocês se verem, se cruzarem, interagirem. E cada vez que ele te vê, algo profundo acontece dentro do coração dele. Ele lembra vividamente do que vocês viveram juntos. Ele lembra do que ele perdeu quando te deixou ir embora. Ele lembra de quem você realmente é. Ele lembra dos seus sorrisos, das suas conversas, da sua presença. E isso vai lentamente corroendo o orgulho dele. Vai progressivamente quebrando a dureza do coração dele. Vai fazendo ele perceber, dia após dia, que nada do que ele tentou depois de você deu realmente certo. E que talvez, só talvez, ele tenha cometido o maior erro da vida dele ao te deixar. Então presta muita atenção nisso. Se você está esbarrando com ele mais vezes do que seria estatisticamente normal, não é sorte, não é coincidência cósmica. É Deus preparando cuidadosamente o terreno da restauração. É Deus aproximando vocês aos poucos, passo a passo. É Deus trabalhando para que quando a hora certa chegar, a volta seja natural, madura e definitiva. Mas tem um quarto sinal muito específico que comprova que Deus está mexendo profundamente com ele. De repente, sem você esperar, alguém comenta casualmente com você. Fulano perguntou de você outro dia. Ele comentou seu nome numa conversa que tivemos. Ele perguntou como você está, se você está bem. Ele quis saber se você está saindo com alguém. E você fica completamente sem reação. Porque ele não te procurou diretamente ainda. Ele não teve coragem de te mandar mensagem, mas está perguntando sobre você para outras pessoas. Isso é um sinal cristalino de que ele está pensando intensamente em você. Mas ainda está travado pelo medo, pelo orgulho, pela insegurança. A Bíblia diz em Provérbios 21:1,
Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus está ativamente inclinando o coração dele na sua direção. E quando Deus inclina um coração para alguém, não tem orgulho humano que resista por muito tempo. Não tem medo que impeça indefinidamente. Não tem distância que separe permanentemente. E ele está começando a perguntar de você porque você simplesmente não sai da cabeça dele. Ele tenta te esquecer durante o dia, mas você aparece nos pensamentos dele. Ele tenta seguir em frente, mas não consegue avançar de verdade. Ele tenta se convencer de que acabou, mas algo dentro dele grita insistentemente que não acabou. E ele começa a falar de você. Pergunta discretamente como você está. Comenta seu nome em conversas aparentemente casuais. Stalkeando suas redes sociais em horários aleatórios. Perguntando para amigos em comum sobre sua vida, porque Deus está trabalhando nele de dentro para fora, camada por camada. Primeiro ele toca profundamente no coração, depois mexe intensamente nos pensamentos, depois leva inevitavelmente para as palavras e, por fim, leva para a ação concreta. E quando ele começa a falar de você para outras pessoas, é um sinal claro de que a ação está se aproximando rapidamente. Ele está testando cuidadosamente o terreno. Ele está tentando descobrir se você ainda se importa. Ele está juntando coragem para finalmente te procurar. E em breve ele vai. Porque o que Deus começa, ele sempre termina. O que Deus inicia, ele sempre completa. O que Deus determina, ele sempre cumpre. Então, quando você ouvir que ele está falando de você, comentando seu nome, perguntando sobre você, saiba no seu coração que a volta está muito mais perto do que parece aos olhos naturais. Mas o quinto sinal, esse mostra claramente que ele está em intenso conflito interno. Tem uma verdade espiritual profunda que você precisa entender completamente. Quando Deus determina restaurar algo, ele estrategicamente fecha todas as outras portas. Ele faz com que absolutamente nada mais funcione na vida da pessoa. E é exatamente isso que está acontecendo intensamente com ele agora. Aquele relacionamento novo que ele começou cheio de esperanças, terminou em decepção. Aquela pessoa que ele conheceu e achou que seria melhor, o decepcionou completamente. Aquela vida que ele tentou arduamente construir sem você, desmoronou como castelo de cartas. Aquele emprego que ele achava que ia dar certo, não deu. Aqueles planos que ele fez não se concretizaram. Aquela paz que ele disse que ia encontrar longe de você, nunca veio. E ele está finalmente percebendo algo devastador. Nada funciona de verdade. Nada preenche o vazio. Nada satisfaz a alma dele. A Bíblia diz em Jeremias 2:13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ele tentou desesperadamente cavar cisternas por conta própria. Ele tentou insistentemente encontrar água em outros lugares, outras pessoas, outras experiências, mas tudo o que ele encontrou foram poços completamente vazios. Relacionamentos que não preencheram, experiências que não satisfizeram. Pessoas que não se compararam a você, porque quando Deus determina que alguém é especificamente para você, ele simplesmente não deixa que outros preencham esse espaço. Ele permite as tentativas, ele deixa a pessoa tentar, mas não permite sucesso genuíno nessas tentativas, porque ele quer que essa pessoa entenda uma verdade fundamental, que o que Deus juntou com propósito, o homem não separa permanentemente, e ele está aprendendo essa lição da forma mais difícil possível. Ele saiu cheio de certezas. Ele tentou outras coisas com esperança. Ele buscou outras pessoas com expectativa.
Mas nada, absolutamente nada funcionou de verdade. E agora ele está profundamente vazio, frustrado com tudo, arrependido no silêncio da madrugada e começando a perceber dolorosamente que talvez ele tenha perdido a pessoa certa, a pessoa ideal, a pessoa que Deus havia colocado na vida dele, e Deus está usando exatamente esse vazio devastador para tocar no coração dele, para mostrar para ele que o problema nunca foi você. Era ele que não estava espiritualmente pronto. Era ele que não valorizou o tesouro que tinha. Era ele que não soube amar da forma correta. E agora ele está aprendendo do jeito mais doloroso possível. Perdendo tudo para depois valorizar. Abrindo mão para depois perceber o valor. Indo embora para depois querer voltar. E quando ele perceber completa e profundamente o que perdeu ao te deixar ir, ele vai voltar correndo. Mas o sexto sinal é ainda mais específico e moderno. Pode parecer bobo para algumas pessoas. Pode parecer detalhe insignificante, mas não é. Quando ele começa a interagir ativamente com suas redes sociais, é um sinal claríssimo e inegável. Ele curtiu sua foto depois de meses sem curtir nada seu. Ele visualizou seu stories segundos depois de você postar. Ele reagiu a algo que você compartilhou. Ele assistiu seu vídeo até o final. Ele viu sua localização. E você sabe profundamente que isso não é por acaso, porque ele não fazia isso antes de forma alguma. Ele te ignorava completamente. Ele fingia ativamente que você não existia. Ele evitava qualquer interação. Mas agora, ele está prestando atenção em cada detalhe. A Bíblia diz, em Cantares 2,14, Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a tua face graciosa. Ele está começando a buscar sua presença, mesmo que seja apenas virtualmente por enquanto, porque você literalmente não sai da cabeça dele, e as redes sociais são a forma mais segura, menos exposta que ele encontrou de se aproximar sem se expor completamente e arriscar uma rejeição. Ele quer desesperadamente ver como você está. Ele quer ansiosamente saber se você está bem. Ele quer descobrir se você superou completamente. Ele quer ver se você está com outra pessoa. E cada foto sua, cada postagem sua, cada story seu, cada atualização sua, mexe profundamente com ele. Ele vê você sorrindo radiante e pensa internamente, ela está feliz sem mim, como ela conseguiu? Ele vê você bem arrumada, linda, poderosa e pensa, ela está saindo com alguém, ela encontrou outro. Ele vê você em paz, tranquila, forte e pensa, como ela superou tão rápido? Por que eu não consigo? E isso gera uma inquietação profunda dentro dele. Uma inquietação espiritual que Deus está usando estrategicamente para trazê-lo de volta para você. Porque quando Deus está ativamente restaurando um relacionamento, Ele não deixa que a pessoa te esqueça. Ele faz com que você esteja presente na vida dela o tempo todo. Mesmo que virtualmente através de redes sociais, mesmo que apenas em pensamentos constantes, mesmo que só em memórias que não param de vir. E essas curtidas aparentemente simples, essas visualizações rápidas, essas interações discretas, são apenas o começo do processo. São os primeiros passos tímidos dele em direção a você. Ele ainda não teve coragem suficiente de te chamar no privado. Ele ainda não está pronto para te ligar, mas está cuidadosamente testando o terreno. Está observando se você ainda responde a ele. Está preparando emocionalmente o coração para dar o próximo passo maior. E o próximo passo é inevitavelmente a mensagem no direct. A ligação tarde da noite, o pedido de conversa pessoalmente. Então, quando ele começar a interagir com você nas redes sociais de forma consistente, não ignore completamente. Não seja fria demais a ponto de afastá-lo.
Mas também não se jogue desesperadamente. Apenas seja naturalmente gentil. Mostre que você está genuinamente bem. Mostre que você cresceu imensamente. Mostre que você está em paz consigo mesma. Porque isso vai fazer com que ele perceba o quanto você evoluiu durante esse tempo separados e o quanto ele perdeu ao te deixar ir embora. E isso vai acelerar significativamente o processo da volta definitiva. Mas o sétimo e último sinal, esse é disparadamente o mais poderoso de todos. Esse é o sinal mais profundo de todos, mais real que qualquer evidência física, mais espiritual que qualquer prova concreta. Você simplesmente sente com absoluta certeza. Você não tem provas concretas ainda. Você não tem mensagens dele no celular. Você não tem garantias visíveis. Você não tem confirmação externa. Mas você sente profundamente no seu espírito que algo mudou radicalmente. É uma certeza completamente inexplicável. Uma convicção absolutamente sobrenatural. Uma paz que não faz nenhum sentido na lógica humana ou nas circunstâncias naturais. E você simplesmente sabe, ele vai voltar. É questão de tempo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 2:10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo te revela coisas profundas que seus olhos naturais não conseguem ver. Ele te mostra claramente no mundo espiritual o que ainda não se manifestou completamente no mundo natural. Ele te dá acesso a informações celestiais. Ele te conecta com os planos de Deus. E quando ele te dá essa certeza inabalável no fundo da alma, não duvide nem por um segundo, porque Deus não brinca nem joga com o coração frágil dos seus filhos. Ele não dá esperanças falsas ou vazias. Ele não cria expectativas irreais. Ele não ilude pessoas. Quando ele coloca uma certeza profunda no seu coração, é porque ele já decretou nos céus. Ele já assinou o documento espiritual. Ele já liberou os anjos. Ele já começou a trabalhar. E agora é literalmente só questão de tempo até manifestar na terra. Você pode não ver ainda com os olhos naturais, mas está acontecendo intensamente no mundo espiritual. Ele pode não ter te procurado ainda fisicamente, mas ele vai inevitavelmente. Pode parecer completamente impossível nas circunstâncias atuais, mas com Deus absolutamente nada. Nada é impossível. E essa certeza inexplicável que você sente crescendo dentro de você é a confirmação divina de que Deus ouviu cada uma das suas orações, de que Ele viu cada uma das suas lágrimas caindo, de que Ele sentiu profundamente cada dor sua e de que Ele pessoalmente decidiu agir em seu favor. Ele está tocando no coração dele neste exato momento em que você está lendo isso. Ele está sistematicamente quebrando todo o orgulho. Ele está progressivamente retirando todas as vendas dos olhos. Ele está claramente mostrando para ele o grave erro que ele cometeu. Ele está fazendo ele sentir sua falta intensamente. E em breve, muito em breve, ele simplesmente não vai aguentar mais um dia sequer e vai te procurar. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã de manhã. Pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, mas vai acontecer inevitavelmente. Porque o que Deus promete com sua boca, Ele sempre cumpre com suas mãos. O que Deus determina nos céus, Ele sempre realiza na terra. O que Deus restaura pelo seu poder, absolutamente ninguém consegue destruir. Então segura firme, muito firme, nessa certeza espiritual. Não deixa a dúvida roubar sua fé preciosa. Não deixa a demora matar sua esperança viva. Não deixa o cansaço te fazer desistir quando está tão perto. Porque Deus está trabalhando intensamente, mesmo quando você não vê nada acontecendo, mesmo quando parece que nada está mudando, mesmo quando você está cansada de esperar tanto tempo.
Deus está agindo nos bastidores, no tempo certo dele, do jeito certo dele, com a sabedoria dele, e quando ele finalmente voltar, vai ser exatamente no momento perfeito. Então hoje eu preciso te dizer algo muito importante que você precisa guardar no coração. Se você identificou pelo menos 3 ou 4 desses 7 sinais claramente na sua vida, presta muita atenção no que vou falar, porque Deus está definitivamente trabalhando. Ele não desistiu de vocês dois. Ele não esqueceu da sua oração desesperada. Ele não ignorou o seu clamor sincero. Ele não abandonou o propósito dele para vocês. Ele só está trabalhando pacientemente nos bastidores, no coração teimoso dele, na mente confusa dele, nas circunstâncias complicadas dele, nas decisões erradas dele. E quando absolutamente tudo estiver pronto e alinhado, ele vai voltar. Mas eu preciso te preparar honestamente para algo muito importante. Quando ele voltar, ele não vai ser exatamente o mesmo de antes. Ele vai estar quebrantado pelo processo, arrependido genuinamente, transformado pelo sofrimento, maduro pela dor, porque Deus não traz as pessoas de volta do exato jeito que elas saíram. Ele as transforma profundamente primeiro. Ele as trabalha intensamente. Ele as quebra completamente. Ele as reconstrói totalmente. E só então ele as devolve para você. E você também não vai ser a mesma pessoa de antes. Você vai estar infinitamente mais forte, imensamente mais madura, profundamente mais sábia, espiritualmente mais conectada com Deus. Porque Deus usou estrategicamente esse tempo doloroso de separação para trabalhar em vocês dois simultaneamente, para preparar vocês individualmente para um relacionamento completamente diferente, mais saudável emocionalmente, mais maduro espiritualmente, mais equilibrado psicologicamente, mais abençoado por Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. E o tempo certo, o tempo perfeito, o tempo de Deus está rapidamente chegando. Você vai ver com seus próprios olhos tudo que você chorou em segredo, tudo que você orou de madrugada, tudo que você declarou pela fé, tudo que você esperou com paciência vai valer imensamente a pena. Porque Deus não desperdiça absolutamente nenhuma lágrima sua. Ele as recolhe cuidadosamente. Ele as transforma poderosamente em testemunho. Ele as usa estrategicamente para moldar você e para preparar meticulosamente a sua vitória. Então, não desista agora quando está tão perto. Não perca a fé quando a resposta está chegando. Não solte a promessa quando ela está prestes a se cumprir. Não abandone a esperança quando o milagre está se formando. Porque Deus está tocando profundamente no coração dele neste exato momento. E em breve, muito em breve, você vai finalmente ter o seu testemunho poderoso de restauração. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, neste momento específico, isso definitivamente não é coincidência, não é acaso, não é sorte. É Deus confirmando sobrenaturalmente o que Ele já te mostrou em secreto. É Deus dizendo claramente ao seu coração: eu estou trabalhando intensamente. É Deus te pedindo gentilmente: não desista agora, está quase, segura firme mais um pouco. Então declare comigo agora em voz alta, com toda a sua fé: eu creio firmemente que Deus está tocando no coração dele. Eu creio absolutamente que ele vai voltar no tempo perfeito de Deus. Eu creio completamente que Deus está restaurando sobrenaturalmente o que o inimigo tentou destruir. Eu creio que minha história terá um final feliz. Eu creio que meu testemunho vai glorificar o nome de Deus.
Repete essas declarações quantas vezes for necessário. Repete até que entre profundamente no seu espírito. Repete até que a certeza substitua completamente a dúvida. Repete até que a fé vença definitivamente o medo. Repete até que a esperança seja maior que o cansaço. Porque Deus está trabalhando poderosamente, mesmo que você não veja nada acontecendo externamente, mesmo que você não sinta o tempo todo, mesmo que pareça absolutamente impossível, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Deus está movendo céu e terra, anjos e demônios para trazer ele de volta para você no tempo certo. Então descansa profundamente, confia completamente, espera pacientemente e acredita firmemente, porque o que é genuinamente teu sempre volta. O que Deus determinou sempre se cumpre, e o que Ele prometeu, Ele sempre realiza. Receba essa palavra agora mesmo como profecia poderosa sobre a sua vida. Ele vai voltar, transformado pelo processo, arrependido sinceramente, quebrantado espiritualmente e pronto para te amar exatamente do jeito que você sempre mereceu ser amada desde o início, do jeito que Deus sempre planejou que você fosse amada, com respeito, com valor, com prioridade, com compromisso, com maturidade, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra fortaleceu sua fé de alguma forma, deixe um super thanks. Você não tem ideia do quanto isso ajuda. Todo dia tem uma palavra nova, fresca, ungida, para fortalecer quem está esperando pacientemente em Deus. E espere com esperança viva, porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida.